Oi pessoal, a gente está aqui nas ruínas da antiga cidade de Éfeso, uma cidade muito relevante para sua época, tanto no nível cultural, comercial, político, religioso. A gente vê essa cidade sendo citada várias vezes em documentos antigos. E aqui a gente consegue ver a avenida principal que cortava essa cidade, essa avenida que levava as pessoas até os prédios públicos, os principais centros dessa cidade. Aqui à frente a gente pode ver uma construção bem proeminente da época, que é a Biblioteca de Celso. Era a terceira biblioteca mais relevante da antiguidade. A primeira era de Alexandria, a segunda de Pérgamo e a terceira era essa de Celso. Tinha uma grande quantidade de livros, né? Os livros na época eram feitos em rolos. Ao lado dela a gente tem a Ágora. Ali mais ao fundo tem a igreja de Maria, foi a primeira igreja construída em homenagem a Maria. Nessa época houve-se uma discussão a respeito da divindade de Maria, se ela seria mãe de Deus ou mãe de Jesus apenas, e essa teoria foi refutada, considerando que Maria seria mãe de Deus, algo que a gente hoje tem bem claro que ela era mãe de Jesus como homem, não como uma divindade. Aqui a gente tem uma praça central, alguns monumentos. Ali era uma construção em homenagem ao imperador, algo muito comum na época, essas honras aos imperadores. Inclusive as cidades recebiam títulos por essas construções a imperadores. Logo ali mais à frente a gente tem a construção que seria a prefeitura da época, que era o que simbolizava a independência de uma cidade. E essa é a cidade de Éfeso. Aqui em Éfeso também foi onde Paulo pregou durante 3 anos, Apolo também pregou bastante nessa cidade. Foi aqui que houve uma revolta contra a pregação de Paulo, quando os ourives que faziam lembrancinhas, né, réplicas do templo de Diana, se revoltaram contra Paulo pelo fato dele pregar a existência de um único Deus. E eles, preocupados com seu sustento, geraram uma revolta em toda a cidade, e as pessoas dessa cidade saíram lá do templo de Diana, que fica bem distante daqui, e andaram pelas ruas da cidade, por essas ruas que eu estou filmando aqui agora, e pararam somente lá no teatro. O teatro não dá para ver daqui, mas ele fica logo atrás dessa montanha. É um teatro que cabe cerca de 25.000 pessoas, e a Bíblia nos relata que esse lugar estava cheio de pessoas revoltosas contra a pregação de Paulo. Então, um lugar muito relevante, uma cidade que foi discipulada, muito ensinada. A gente vê que das 7 igrejas citadas em Apocalipse, é a única que tem uma carta dedicada a ela, que é a Carta dos Efésios, com ensinamentos bem profundos acerca da vida cristã. Então, pessoal, e aqui falando um pouco da revelação, que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, o apóstolo João, ele foi pastor aqui da igreja de Éfeso, e ele foi exilado para Patmos, né, pela perseguição no Império Romano, e lá ele teve a visão de todo o livro de Apocalipse. Ele começa falando o seguinte, que Deus conhecia as obras, conhecia o empenho, conhecia o labor dessa igreja, só que Jesus falou: tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. E aqui fala o seguinte, que o amor foi abandonado, o amor não acaba, né? A Paulo fala em 1 Coríntios 14 que o amor nunca acaba. O que aconteceu foi, deixou de se praticar o amor, deixou de se praticar as obras em amor. A igreja está fazendo coisas, só que a motivação dela já não era a mesma, já não era o amor. Então, muitas vezes as pessoas podem estar fazendo coisas sem estar com a motivação correta. Tanto as obras quanto as motivações são muito importantes para Deus. Deus quer ver as nossas obras e Deus quer ver também a motivação do nosso coração quando nós fazemos as obras. E Jesus falou: lembra-te de onde você caiu e arrepende-te, senão virei contra ti e tomarei o seu candelabro. E o candelabro, ele diz respeito da menorá. A menorá, ela era colocada no tabernáculo, depois no templo de Salomão, e era um castiçal de ouro com 7 pontos que representava o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus, que são 7 características do Espírito Santo. E o candelabro servia para iluminar. O candelabro serve para iluminar o ambiente. Dentro do tabernáculo não tinha luz do sol, então a única luz era a luz que vinha da menorá, do candelabro, e isso fala o quê? Da autoridade. A igreja só tem autoridade quando ela é luz, quando ela mostra o caminho. Se ela não está iluminando, ela perdeu o propósito. Jesus disse:
vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Ele falou que se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, ele vai ser lançado no chão e vai ser pisado pelos homens. Então a autoridade, a igreja que não está fazendo as obras em amor, ela vai perder a sua autoridade. A autoridade que nós temos vem de Deus, e Deus é amor. Tudo que nós fazemos tem que ser feito em amor. Aqui mesmo, aqui à nossa direita, mostra que era um imperador que ele foi muito temido e ele era muito severo. E foi feito um templo em honra a ele, mas quando ele morreu, destruíram o templo e acabaram com a estátua dele. Ou seja, a autoridade que é imposta, logo depois a pessoa ela é abominada. Mas uma pessoa que faz as obras em amor, ainda depois quando ela morre, fica um legado, fica uma lembrança. Então nós temos que ver o seguinte, nós temos que fazer a nossa obra em amor para não perder a nossa autoridade. Nossa autoridade está alicerçada em Deus, que é amor. Eu vejo também muito interessante que sempre existe um caminho de volta. Jesus fala para eles, lembrem-se de onde vocês caíram e voltem às práticas das primeiras obras. Sempre existe um caminho de volta. Se você, por acaso, no meio dessa jornada desanimou, se no meio dessa jornada você perdeu o seu primeiro amor, se no meio dessa jornada algo ficou para trás, volta lá. Lembra onde você caiu, porque a partir dali você pode seguir um novo caminho. Deus não quer te condenar, Ele quer te ver andando por um caminho de vida e de fidelidade.